introdução e aí você vem naquele bate-papo já tirando todas as suas dúvidas, tá? O objetivo aqui dessa live é a gente esclarecer todos os detalhes, tá? Tem detalhe que vai ficar confuso em razão da divergência de consulado, VFS, consulado do Rio, consulado de Salvador, enfim. Mas a gente vai tentar esclarecer tudo sobre o visto de procura de trabalho, aplicação do visto de procura de trabalho e o reagrupamento familiar, tá? O assunto hoje é esse. A primeira coisa que eu queria falar para vocês foi que é uma notícia muito boa a questão do reagrupamento familiar no visto de procura de trabalho. Isso, de fato, foi uma surpresa. Eu consegui pegar ali no fio da meada com um bate-papo com um seguidor que, por acaso, pegou uma informação estranha no consulado. Enfim, dali eu comecei a pegar interpretações. O que me deixou feliz foi que o Evisa, que é um site do governo português, ele classificou o visto para procura de trabalho como visto de residência. Apesar de ser temporário, né, ter ali um período de 4 meses, ele pode se tornar um visto permanente, um visto de longa duração. Porque se você conseguir emprego, você ultrapassa os 4 meses. Você vai para 1 ano, renovando por mais 1 ano, depois por 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, me deixou feliz essa questão do visto de procura de trabalho se tornar um visto de residência, que na lei não era especificado como visto de residência. Por quê? Porque dessa forma, aquela agonia, muita gente não ia ter como aplicar o visto de procura de trabalho, ia se render ao visto de turista, que na verdade nem precisa de visto, né? Para brasileiro, no caso, porque não ia poder levar um filho. Muita mãe solteira com a filha ou com o filho não ia poder deixar o filho sozinho aqui e ir buscar trabalho para depois levar o filho. Então, essa novidade trouxe aí uma luz no fim do túnel para muita gente, inclusive para pessoas que estavam ali na boca de viajar, remarcar as passagens para entrar com visto de procura de trabalho, em razão disso, inclusive. Então, é interessante isso. Mas essa notícia maravilhosa, ela veio com algumas complicações. Que complicações são essas, gente? O reagrupamento familiar, ele tem um custo. Ele tem uma comprovação de meio de subsistência. Então, quando o decreto regulamentar dos novos vistos chegou agora, dia 30 de setembro, e entrou em vigor dia 30 de outubro, ele trouxe a novidade da gente, ao invés de comprovar 4 meses de um salário, né, de 100% de um salário mínimo português para o visto de procura de trabalho, ele abaixou para 3 meses. Então, de 2.820 euros, baixou para 2.115 euros. O que já foi uma ajuda para quem aplicar o visto. Mas até então a gente não esperava a questão do reagrupamento familiar. E aí vem essa questão trazendo essa complicação financeira. Para eu levar a minha filha ou meu filho, eu que sou mãe solteira ou pai solteiro, como que ficaria isso? Você vai dar entrada em outro visto, que é o famoso visto para acompanhamento, visto de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de residência. Apesar de ser um reagrupamento familiar, é uma modalidade nova que entrou nesse decreto regulamentar e trouxe para a gente essa possibilidade de acompanhamento familiar para o visto de procura de trabalho. Tá, mas espera aí, tá confuso. Vamos lá, é confuso, mas a gente vai tentar esclarecer. Fala para mim, faz a sua pergunta. O visto, tá, a pessoa, a mãe ou o pai vai solicitar o visto de procura de trabalho. Isso. E para o acompanhante vai solicitar esse visto que você falou. Exatamente. Então, o filho vai solicitar esse visto e o adulto vai continuar com o visto de procura de trabalho. Exatamente. Exatamente. Porque um visto, Caterina, ele assessora o outro visto. O visto de reagrupamento familiar para acompanhamento do familiar, do requerente do visto de procura de trabalho, ele vai ter um meio de subsistência comprovado por 4 meses, que é o período total que o visto de procura de trabalho dá para o aplicante do visto de procura de trabalho. Ou seja, enquanto você apresenta 3 meses de subsistência, já no reagrupamento são 4 meses. Então, esse é o grande complicador. E um outro complicador que não é tão grande assim é que, para cada membro reagrupado, você tem que, além de comprovar o meio de subsistência, você também precisa pagar uma taxa consular. Vou exemplificar. Vou exemplificar para se tornar fácil a visualização do negócio. Caterine,
você vai aplicar para o visto de procura de trabalho e você vai levar 2 filhos, tá? Os seus 2 filhos, cada um é um processo. Cada um tem o seu trâmite processual, toda aquela documentação na ordem específica que a VFS pede, e cada filho uma taxa consular de 606 e pouquinho, ok? Fora a comprovação de meio de subsistência que entra num documento dentro do processo. E aí, como que você vai fazer? Mas, Thiago, como é que eles vão saber que os meus filhos estão atrelados ao meu visto de procura de trabalho? Você vai fazer um envelope para um filho de um processo, um envelope para o outro filho e um envelope do seu visto de procura de trabalho. Vai pegar os 3 envelopes, botar no envelope maior, cada envelope com o seu devido passaporte, bota no envelope grandão e manda para a VFS. Entendi. Tá? E você tem noção do valor? Como é? Você sabe? Não entendi. Repete a Os pergunta. valores. Valor? É, que você falou que tem um custo consular. Isso. O custo consular é o custo de entrada, de taxa consular. Tá? Hoje está girando em torno de R$ 606, fora aquelas taxas adicionais. As taxas adicionais são opcionais. Eu quero receber mensagens de texto, vai pagar mais R$ 12. Entendeu? Quero receber um e-mail específico disso, vai pagar mais 5 e pouco. Enfim, o custo é 606 e pouquinho. Tá? Arredondando para 607 por visto de residência. Como se trata de visto de residência em ambos os casos, tanto no reagrupamento familiar como no de procura de trabalho, a taxa é essa. Então, Caterine vai pagar R$ 607, arredondando para cima, no visto de procura de trabalho, R$ 607 para o primeiro filho, R$ 607 para o segundo filho, pega todos os envelopes de cada processo, bota no envelope grandão, manda para a VFS. Gente. Minha gente. Entendeu? Velho. Visto é isso, não tem muito o que falar. Visto sempre foi assim, sabe? É muito detalhe, é muita coisinha mesmo. Mas, assim, eu acho que não tem por que também negar, né? Se você comprovar tudo, a chance de negar eu acho que é muito pequena. Se tem todos os comprovativos dentro do requisito que pede, eu acho muito difícil negar. Né? Eu não acho que negaria, que as pessoas ficam com esse medo. Tipo assim, e se eu pagar e negar, o que acontece? Então, quanto a isso, eu tenho uma resposta muito simples, tá? Com essa mobilidade do acordo da CPLP, essa situação toda nova, esses vistos, para quem é da CPLP, eles não vão ter o parecer prévio do CEF. Ou seja, o visto vai ser analisado e julgado direto aqui no consulado no Brasil. Ele não vai para o CEF e volta. Então, ele vai ser mais rápido, tá? Inclusive, conversando, uma das 10 vezes que eu conversei com uma das atendentes da Ih, caramba! Da VFS, ela me falou que a média, ela estima a média de 15 a 30 dias para o visto ficar pronto, tá? Porque é um visto rápido, é um visto célere. Se você conseguir comprovar tudo certinho, meio de subsistência, alojamento, que eles aí estão dizendo que é declaração de estada prevista, né? Alojamento, meio de subsistência, passagem de regresso, tudo direitinho, e levar certidão criminal limpa, certidão criminal da União Europeia de que você nunca foi deportado da União Europeia ou de algum país da União Europeia. Se tiver tudo certo, não tem como negar. Agora, gente, é simples. Mandei um processo. Era para declarar 2.115 euros de meio de subsistência. Declarei 1.000. Vai negar. Eu tenho uma condenação criminal transitada em julgado na minha ficha. Eu não tinha nem que pedir o visto. Aí é pedir para gastar dinheiro para a VFS, porque ela não devolve. Então, assim, vai negar. Agora, você está limpinho nas fichas criminais. Tem como comprovar meio de subsistência, alojamento, tudo? Acabou. É certo. Vai demorar, mas vai chegar. E tem mais um detalhe que eu descobri. Está escrito no site da VFS. Eu já li aquele site de cabo a rabo. Caso haja a falta de um documento, eles ainda vão te dar 10 dias para você complementar o documento. Só que, enfim, são milhões de processos que vão surgir ali. Pode ser que o teu processo acabe indo para o fim da fila. Tá? Mas essa questão do tempo que você falou pode ser... Não tem uma data certa, tipo assim, a partir do momento que você deu entrada, temos tantos dias para te entregar o resultado. Não tem. Não, inclusive a VFS não se responsabiliza, mas ela diz, inclusive por escrito no site dela, que o prazo médio de análise é de até 60 dias. Entendeu? Tá, e a questão da passagem?
que tá acontecendo aí que eu tô... A passagem é uma verdadeira loucura. Depois da passagem, a gente já fala do alojamento, tá? A passagem, eles exigem que você comprove a passagem de regresso. Eles não exigem que você comprove a passagem de ida. Só que não tem por que você não dizer quando você vai, se você vai ter a certeza de quando você vai voltar. Na verdade, não é uma certeza de que você vai voltar. Eles querem ter certeza de que você não vai ficar irregular no país caso você não consiga trabalho, tá? Ah, mas como você apresenta uma passagem de volta se você sabe em quanto tempo isso vai ser aprovado? Aí se demora 60 dias, eu compro, tipo assim... Então, essa é uma excelente pergunta. Quando você preenche todo o formulário de pedido de visto, manda todas as informações, você vai dizer para eles quando você está pretendendo ir. Eu vou dar um exemplo clássico. O fulano, não vou falar José, não vou falar Joaquim, o fulano. O fulano decidiu ir no dia 10 de fevereiro de 2023. Então, ele vai colocar no formulário que ele vai 10 de fevereiro de 2023. Isso quer dizer que a passagem de volta dele tem que ser 10 de junho de 2023. Tá? Quando ele menciona essa informação no formulário e manda todo o processo para a VFS, e a VFS, por consequência, manda para o consulado da jurisdição competente, o que eles vão fazer? Aprovou, está tudo certo, aprovei visto. Eles vão colocar lá que o prazo de 120 dias vai começar a contar a partir da data que você informou que você vai chegar em Portugal. Entendeu? Ah, mas ficou pronto em 30 dias e eu ainda tenho 2 meses para minha viagem. Isso quer dizer que só vai começar a contar a partir do dia que você mencionou que você vai para Portugal. Isso foi confirmado por 3 pessoas da VFS para mim por telefone. Tá? O prazo só começa a contar da data que você informa. Inclusive, eles aconselham a dar entrada no visto com no máximo 3 meses de antecedência. Se você der entrada agora para ir em janeiro, em março do ano que vem, é muito tempo. Então, você acaba aí ultrapassando um período máximo de 4 meses, que é o período médio que eles usam ali de carência para você sair do Brasil e estar em Portugal. Entendi. Ok? Tá bem claro isso, né? É. Algumas pessoas, eu fico pensando por quê. Algumas pessoas têm mais habilidade, né, de entender, de fazer, de ir atrás. Outras pessoas vai se embananar toda, literalmente. Porque literalmente são detalhes e nem tudo parece que está 100% explicado. Você tem que ligar, você tem que perguntar, você tem que reafirmar, você tem que ficar ali indo atrás. Vamos ver na prática como vai ser. Eu liguei 1000 vezes, eu fiquei 50 minutos esperando a ligação ser atendida no telefone, porque eles estão com uma demanda alta. Eu mandei vários e-mails. Então, assim, além de ligar, eu pego por e-mail as respostas e salvo, porque caso eu entre com um processo, por exemplo, e dê errado, eu vou pegar, olha, no e-mail está dizendo que pode. Então, a VFS vai ter que se responsabilizar, porque ela que me respondeu, tá? Então, façam isso, mandem e-mail e guardem as respostas, porque caso dê alguma coisa errada e a VFS te deu o conselho para fazer aquilo é a VFS que vai ter que resolver. Mas, independente disso, a gente sabe que tem ali 10 dias de flexibilidade para enviar algum documento complementar. Tá? Caterine, eu acho que agora o grande problema que a gente tem que falar é sobre a declaração de estada prevista. Muita gente está com dúvida e eu estou com isso aqui, ó, fritando o cérebro com isso. Mas hoje eu consegui decifrar falando com a atendente Catarine, é até parecida com o seu nome, Catarine, ela é estrangeira, então foi difícil até de entender ela, mas eu consegui decifrar, entendi bem. O que é a declaração de estada prevista que está lá no formulário, no checklist, tudo? É o seguinte, alguns dizem, a lei diz que você tem que ter um alojamento de 120 dias que compete ali ao período de visto que você vai aplicar. Só que a VFS já divulgou uma informação e me confirmaram pela 3ª vez que eu liguei. Tá? Não foi nem na 10ª, nem na primeira, foi na 3ª vez que eu fiz contato. Que se você comprovar ali um alojamento de 15, no mínimo 15, 20 dias, eles vão aceitar. Mas de que forma? Você tem que fazer uma declaração, faz um próprio punho, pega uma folha de papel, ou então escreve no computador, escreve assim, olha, um exemplo, tá, Caterina? Eu vou para Portugal, eu vou ficar 20 dias no Airbnb, em tal lugar, em Porto, em Lisboa, em Braga, seja onde for, vou ficar no Airbnb 20 dias e depois
Nesse período, eu vou buscar por um aluguel que eu consiga completar ali os 4 meses e assim sucessivamente. Então, você tem que dar uma declaração de uma estada prevista, de um alojamento que você vai conseguir. Só que você tem que ter um comprovativo de que você vai chegar e vai ter algum lugar para ficar. Por isso, o Airbnb. E junto com essa declaração, você pega a reserva do Airbnb de 15, 20 dias e junta e bota junto no processo. Entendi. Entendeu? O negócio é você explicar, dizer qual é a sua intenção, o que você vai fazer, como você vai fazer. Se o seu plano mudar no meio do caminho, aí é uma outra questão. O que importa é você ser honesto e abrir o jogo. Olha, vou ficar 15 dias no Airbnb. Falaram por e-mail ou por telefone? Isso falaram para mim por telefone, tá? Mas eu já mandei e-mails, eu estou aguardando resposta. Vou guardar essa resposta também. Outras pessoas, inclusive seguidores que devem estar aqui assistindo a gente, devem ter tido essa resposta também. Caterine, eu peco pelo excesso. Eu já estou tentando alugar um apartamento, fazendo um relocation, já conversei com você, para um período ali de 4 meses. Eu quero evitar problemas. Então, assim, eu sugiro evitar problemas. O que está na lei, eles não podem contradizer. O que está na lei, está escrito, o governo português deu aquilo, então segue, está na lei. Mas, se a VFS disse isso e ela me mandar um e-mail reiterando isso, eu vou usar esse e-mail como prova caso alguma coisa dê errado. Tá? Tá muito confuso, porque um consulado de Salvador fala uma coisa, o consulado de Recife fala outra coisa, a VFS fala outra coisa. Inclusive, eu tive aí, me mandaram um vídeo de um colega que trabalha em Portugal, dizendo que foi num vice-consulado, acho que de Recife, se não me engano, e informaram que o filho não pode ser reagrupado, que ele tem que ir como turista. Essa é uma informação errada. O governo português, no Evisa, já disse que pode reagrupar, então não tem que dar valor a esse tipo de informação, tá? A história prevista é você dizer qual é a sua previsão de alojamento, aonde você vai ficar? Além de você escrever, você tem que mandar que você já reservou o comprovante. Não adianta só escrever. Entende? Isso. Por um período mínimo ali de 20 dias. Explicando que você reservou um Airbnb, um hotel, sei lá, por 20 dias. E dali você vai, depois que chegar, vai procurar um arrendamento. E manda o comprovante junto. Isso. Deixa eu falar agora sobre o PB4, que passou um questionamento aqui. Eu acho interessante a gente falar. Primeiro contato que eu tive do consulado, não estavam aceitando o PB4. Era só seguro viagem, com os pré-requisitos mínimos, e o seguro viagem ficava caro. Eu te confesso porque eu pesquisei. Quando eu consegui, de fato, a atualização da VFS com as informações, a VFS é categórica e taxativa. Seguro viagem é para quem não consegue emitir o PB4. Para estrangeiros, por exemplo, que não fazem parte do espaço Schengen ou que não fazem parte da comunidade Brasil-Portugal. Brasil-Portugal tem a possibilidade do PB4, que é um documento público emitido pelo Brasil, é um tratado internacional. Então, o PB4 vale sim e vai substituir o seguro viagem. Resolvido esse problema, superamos. Beleza? Não precisa dos dois. Eu até oriento a solicitar o PB4 quanto antes. Porque muita gente que está chegando aqui, que eu estou tendo acesso, não está tendo PB4, ou ficou pendente, não deu nenhum retorno, não deu certo. Outros não conseguiram. A Ludmilla mesmo não conseguiu. Ou consegue, às vezes, para a mãe, mas não conseguiu para o filho. Tá dando muito erro ultimamente. Então, é bom pedir um pouco antes, que se der algum problema, você tenta resolver. Vamos lá. O Evisa, o site do evisa.pt, que é um site de Portugal, ele faz essa triagem. Ele é um concorrente da VFS, tá? Ele faz essa triagem e sim um agendamento presencial no consulado que ele tem competência. Rio de Janeiro e São Paulo não são de competência do Evisa, e sim a VFS. A VFS, você tem a opção de fazer o agendamento presencial, isso está tudo escrito no site, ou de você enviar o seu passaporte junto no processo no envelope, por correio, passaporte original, eles aprovando, colam o visto no seu passaporte e mandam de volta para você por correio. E, obviamente, você está pagando por esse serviço. Uma pergunta. O PB4, eles falam que precisa ser apostilado? Caterine, eles não falam que precisa ser apostilado. A única coisa que eles falam que, de fato, tem que ser apostilado
é a certidão criminal. Mas eu vou falar de coração. Eu ouvi muitas reclamações da galera em Portugal que queria usar o PB4 e estavam exigindo apostilamento com medo de ser um PB4 falso, PB4 fake. Então, assim, eu aconselho a apostilar. Pequem pelo excesso. Sim. Agora, o principal. Eu acho que é o principal de fato. Posso comprovar meios de subsistência em conta em real brasileira ou na Wise? Galera, tem consulado, eu acho que do Salvador ou de Recife também, não sei qual, não me lembro. É muita informação, é muita gente falando comigo que está aceitando o Wise, o extrato da Wise. Mas a VFS, Consulado do Rio e São Paulo não estão aceitando a Wise, estão sendo categóricos nisso e também não estão aceitando o que eles chamam de banco eletrônico. Banco eletrônico para a gente é o banco digital. Nubank, C6 Bank, Inter, eles não estão aceitando. Então, eles estão aceitando extrato e comprovativo de banco de primeira linha, que é o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Meu pai. Tá? Então, quem jogou dinheiro para o Wise, espera aí dar uma alta no euro, que acho que ontem ou hoje deu uma alta no euro de novo. Mas vai ter muito prejuízo. Muito. Dependendo do valor, mandar, nossa. Você vai pagar uma taxinha, né? Vai. E assim, às vezes, tem mais... se mandou com um euro e um valor, já não pegar o mesmo valor, já perde dinheiro. Mas fazer o quê, né? A gente não sabia. Não tira tudo, tira só o suficiente para aplicação do visto, entendeu? E deixa o restante lá. Mas que já é muito. Pensando, você multiplica aí por 5,20, né? Que é o que está agora. Realmente é... Tá. Aqui, ó, isso mesmo que eu achei que você ia falar. Sobre a carta convite. Vamos lá, isso aí é muito importante. Eu tenho falado muito nos meus stories, acho que você está acompanhando também, né, Caterina? Todo dia estou colocando informação, porque está um fervo de novidade e contradição, enfim. Carta convite, ela não existe. Tá? Por que não existe? Porque a lei não fala em carta convite. A lei fala em termo de responsabilidade. Tá? Eu vou deixar claro como que funciona o termo de responsabilidade. As pessoas vulgarmente chamam de carta convite. A gente conhece como carta convite. Mas o termo de responsabilidade é quando você tem um amigo, um parente que tenha nacionalidade portuguesa ou residência em Portugal e essa pessoa subscreve um termo de responsabilidade. O que isso quer dizer? Ela te manda um termo de responsabilidade dizendo que ela vai se responsabilizar pelos seus meios de subsistência, alojamento e passagem de regresso e eventual multa se você ficar irregular no país. Irregular quer dizer que você não conseguiu emprego e resolveu ficar. Tá? O que isso quer dizer? Essa pessoa que vai mandar esse termo de responsabilidade, ela vai mandar para você também, isso em formulário próprio, que o CEF já está disponibilizando no site do CEF. Ela vai mandar também extrato de IRS, extrato bancário, tudo que ela puder comprovar que ela pode oferecer esse termo de responsabilidade. Ou seja, ou ela tem que ter um dinheiro guardado em conta, em euro, ou ela tem que ganhar um valor a mais para poder garantir que vai poder sustentar você. E segue a mesma regra da portaria 1563 de 2007, que é a do reagrupamento. 100% primeiro adulto, 50% segundo adulto, 30% cada filho menor a cargo. Então, assim, vai seguir essa mesma regra. Tá? Isso aqui é importante. Então, é complicado. Mas aí tira a obrigatoriedade da pessoa comprovar tudo. Exatamente. E aí a gente tem a outra possibilidade, que aí também chamam de carta convite, né? Que é que possibilidade? Já no formulário de pedido de visto, de procura de trabalho, lá embaixo, nas últimos quadradinhos para você marcar, tem lá, quem vai subscrever o termo de responsabilidade para você? Vai subscrever subsistência, alojamento, passagem de regresso, os 3 ou um só? Então, é aquela história, eu tenho um amigo que tem uma casa em Portugal, Isso é bom. Ele só vai me emprestar a moradia, ele não vai ser meu responsável financeiro. Então, você marca só alojamento ou moradia. Aí já não precisa comprovar alojamento, vai ser... Exatamente. Mas o amigo tem que mandar no formulário dizendo que ele tem uma declaração, dizendo que a declaração é por firma reconhecida, tá? Em Portugal, por THL, para você juntar fisicamente com o seu processo. Detalhe, na minha família somos 5. Ele vai mandar 5 declarações. Tá? Uma para cada processo. Isso foi bom.
Eu acho que é interessante a gente falar agora um pouquinho só sobre esse reagrupamento, porque tem um pouquinho de confusão, tá? Sim. Eu consegui esclarecer hoje sobre esse visto de acompanhamento familiar para requerente de visto de residência a seguinte condição. A gente estava confundindo e algumas pessoas da VFS chegaram a confundir. Eu questionei, me deixaram na espera e foram tirar essa dúvida, deve ser com um analista de processo, tá? E aí vieram com a resposta. A gente entende que o primeiro adulto é quem está aplicando o visto principal, que é o de procura de trabalho, certo? Só que não, o entendimento deles é que o primeiro adulto é o primeiro adulto a ser reagrupado. Então, o primeiro adulto, seguindo a portaria 1563 de 2007, que vocês podem pesquisar no Google, fala em 100% do salário mínimo. Tá? O segundo adulto, por exemplo, minha mãe, ela tem mais de 65 anos, ela mora comigo e ela é minha dependente financeira. Eu posso comprovar, inclusive, no meu imposto de renda brasileiro, que ela é minha dependente financeira. Ela é o segundo adulto, então ela já vai para 50% do salário mínimo. Lembrando que não é vezes 12, é vezes 4, que é o período do visto de procura de trabalho, que é o visto principal que está gerando esse reagrupamento familiar. Tá? Então, a gente tem que seguir dessa forma. E o filho menor, 30% do salário mínimo. Mas o meu filho é maior de idade. Ele está a cargo, ou seja, ele é seu dependente financeiro, 30% também. Ok? E solicita um visto só para ele. Exatamente. Ou ele solicita um visto só para ele. Eu acabei de ver uma pergunta aqui interessante. Não sei se você vai saber falar. Vamos tentar. Essa com certeza. Mas já tem a resposta. A pessoa perguntou se, exemplo, vai o casal. Uhum. Vou explicar. Essa comprovação, casal, cada um tem que pedir seu visto. Entendeu? Ou se for o reagrupamento, né? Aí vai entrar na questão que você acabou de explicar. Basicamente isso. Mas cada um tem que ter tudo, cada um por pessoa. E passagem de regresso para todos do reagrupamento também, tá? Pré-requisito. Todo mundo com passagem de volta. Se tá indo para Portugal, para procura de trabalho, tá levando 3 filhos, todo mundo com passagem de ida e volta. O que eu sugiro? Comprar passagens flexíveis. De que forma? Chegou lá, conseguiu o trabalho, sabe que não vai voltar, você cancela a passagem e pede estorno do valor. Tá? Ela é um pouco mais cara para comprar, mas você vai ter o dinheiro de volta. Se você comprar mais barata, você vai perder o dinheiro. Tá? Isso é uma realidade, fato. Então a gente tem que se render a isso. Okay? A verdade é a seguinte, gente. Para solicitar esse visto, ou você já venha se programando muito bem financeiramente, ou você vai precisar se programar. Não tem como fazer isso de forma... vamos tentar, vamos juntar? Não. É muito dinheiro envolvido, tá? É passagem, é alojamento, é os gastos, é a solicitação. Então, não é uma coisa que você vai conseguir fazer no susto. Não tem como, mês que vem. Não tem como. É uma coisa de ou já vem se programando, ou precisa, a partir de hoje, se programar.